Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre a Guerra Sino-Japonesa, que muita gente não sabe, mas quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939, já estava rolando a guerra entre a China e o Japão, ali no leste chinês. Então vamos aprofundar um pouco nesse assunto porque é muito interessante. A Ásia do começo do século XX é um tabuleiro gigante onde China e Japão estão prestes a entrar num confronto que vai moldar o destino da região inteira. Quando a gente fala de guerra sino-japonesa, na verdade, estamos falando de um conflito que teve duas fases principais, mas a que realmente mexeu com o mundo, que muita gente considera o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial na Ásia, é a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, porque a primeira já tinha começado, salvo engano, lá em 1933. Então vamos lá. O plano de fundo é simples. O Japão, desde o fim do século XIX, tinha passado por um processo de modernização muito rápido. Virou potência industrial, criou um exército poderoso, venceu a China em 1895, venceu a Rússia em 1905 e começou a se ver como dono natural da liderança da Ásia. Já a China estava numa situação quase oposta, enfraquecida, dividida internamente, passando por guerras civis e influências estrangeiras de todos os lados. Lembrando que isso foi antes da Revolução comunista de Mao Tse-tung, né? A faísca inicial dessa nova guerra vem do expansionismo japonês. Em 1931, o Japão já tinha invadido a Manchúria, no norte da China, criando um estado fantoche chamado Manchukuo. Aquilo foi um tapa na cara da China e um aviso claro que o Japão não ia parar ali. Só que o resto do mundo, preso na Grande Depressão, fingiu que não viu. A Liga das Nações protestou, o Japão riu e saiu da Liga. E pronto, o caminho estava livre. A Grande Depressão que a gente está se referindo aqui é a crise de 1929. A guerra mesmo explode em 1937, no famoso incidente da ponte Marco Polo, perto de Pequim. Um tiro até hoje, sem que ninguém saiba quem disparou, vira pretexto para o exército japonês avançar contra as tropas chinesas. Em poucas semanas já era guerra total, e aí começa um dos capítulos mais violentos da história moderna. O Japão acreditava que conseguiria esmagar a China rápido, com sua força militar superior, sua aviação moderna e seu arsenal industrial. Só que a China não caiu. Ao contrário, resistiu com força, mesmo dividida entre dois grandes grupos: o governo nacionalista do Chiang Kai-shek, no sul e centro do país, e os comunistas liderados por Mao Zedong, no interior. Falei Mao Tse-tung, acho que é Mao Zedong. Eu confundo os maus. No interior. Esses dois grupos se odiavam, mas entenderam que naquele momento o inimigo comum era mais urgente. O Japão avançava bastante, captura Xangai, uma das maiores cidades do país, né? Depois toma Nanjing, onde acontece um dos episódios mais sombrios da guerra, o massacre de Nanjing. Durante 6 semanas, soldados japoneses cometeram assassinatos em massa, estupros sistemáticos e destruição generalizada. Estimativas variam, mas hoje fala-se em mais de 200 mil mortes. É um dos pontos mais dolorosos nas relações entre China e Japão até hoje. Só que, mesmo com a força militar impressionante, o Japão enfrenta um problema grande. A China é enorme. Quando o Japão toma cidades, o governo chinês simplesmente recua para o interior. Chiang Kai-shek transfere sua capital para Chongqing e continua lutando. O Japão controla áreas urbanas e ferroviárias, mas não controla o coração do território. E aí a guerra vira um atoleiro. Enquanto isso, os comunistas ganham força no interior, fazendo a tática de guerrilha contra os japoneses. Cada vila conquistada pelo Japão precisava de soldados para ser ocupada, alimentação e logística. Era impossível dominar tanta terra. A guerra muda de escala quando outros países começam a entrar no jogo. Os Estados Unidos, antes mesmo de entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial, já estava fornecendo apoio à China, armas e até pilotos voluntários, os famosos Flying Tigers, que tem uma história interessantíssima. Depois isso aqui vale até a pena contar em outro vídeo. Esses Flying Tigers. Recentemente eu vi em algum lugar que teve o enterro de um dos Flying Tigers, e aí o pessoal foi, os chineses prestaram honra e continência, foi bem interessante. O Japão vê isso como ameaça direta. Em 1941, ataca Pearl Harbor. Esse ataque faz parte do mesmo tabuleiro. O Japão queria derrubar os Estados Unidos, antes que eles atrapalhassem mais a guerra na China. A partir daí, o conflito sino-japonês vira parte de um conflito global da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos cortam suprimentos do Japão, bombardeiam alvos industriais, pressionam o país por todos os lados e o exército japonês começa a sentir o peso disso. Sem petróleo, sem aço, sem matérias-primas, fica difícil manter uma guerra tão grande.
Em 1945, com o Japão já praticamente derrotado no Pacífico, lembrando que a guerra na Europa terminou em maio de 1945 e a Guerra do Pacífico terminou, se não me engano, em dezembro de 1945. Em 1945, com o Japão já praticamente derrotado no Pacífico, veio o golpe final, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, invadindo a Manchúria. Sem saída, o Japão se rende. Para a China, a guerra termina com vitória, mas também com um país destruído, milhões de mortos, uma ferida profunda que levaria décadas para cicatrizar. E tem um detalhe: o fim da guerra não resolve as divisões internas da China. 5 anos depois, comunistas e nacionalistas voltam à guerra civil e os comunistas vencem, criando a República Popular da China em 1949. Ou seja, a guerra sino-japonesa não só redefiniu o equilíbrio de forças na Ásia, como também abriu caminho para a China que existe hoje. E as consequências para o Japão? Uma ocupação americana, uma nova constituição pacifista e um país que décadas depois se tornaria um gigante econômico, mas sempre carregando o peso histórico das atrocidades cometidas naquele período. Pós-Segunda Guerra, se não me engano, foi o Plano Marshall ou o Plano MacArthur que reergueu o Japão. Acho que foi o plano MacArthur. Foi o plano de financiamento para reerguer as estruturas, a infraestrutura japonesa e tal, bem interessante também. Quando a gente olha para o mundo atual, tensões no Mar do Sul da China, rivalidades entre China e Japão, muito disso tem raízes lá atrás, nesses anos de conflito brutal, destruição e resistência. A Segunda Guerra Sino-Japonesa é um daqueles episódios que, mesmo não tão comentado no Ocidente, é fundamental para entender a geopolítica moderna, principalmente ali daquela região da Ásia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.